Seja muito bem-vindo ao podcast do Orbit. Aqui o nosso objetivo é bater um papo com pessoas que a gente considera referências na nossa área, trazer insights para você colocar no seu dia a dia, melhorar o seu conhecimento técnico, mas também melhorar também o aspecto como pessoa. O nosso objetivo é sempre conversar sobre aspectos além da oftalmologia, mas que nos fazem nos tornar não só oftalmologistas melhores, mas também pessoas melhores. Hoje eu tenho dois convidados ilustres aqui, são duas pessoas que eu admiro. Castilho e Giovana, obrigado por estarem aqui com a gente. São dois fenômenos da retinologia, da nova geração da retinologia que estão aqui com a gente por diversos aspectos. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que eles têm feito na carreira deles até agora, quais são os planos, os próximos passos de planos de carreira, como é que está a questão de publicações científicas. Mas o nosso objetivo também é conversar um pouco sobre as diversas premiações que os dois tiveram nesses últimos anos, dentro dos congressos, das sociedades, enfim. Então, parabéns por tudo. Eu acho que a premiação que vocês receberam é só um troféu, mas o que importa mesmo é todo o conhecimento que vocês adquirem, a transformação da carreira que vocês estão produzindo e também a transformação que vocês levam para as pessoas que vocês atendem e tudo. Então, parabéns e obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado, Emerson. Queria dizer primeiro que é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite mesmo. Eu que sou fã assim, assumido do Orbit, da equipe, e um fã individual de cada um dos idealizadores desse projeto. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não tenho nem palavras para agradecer. A convivência nossa ficou muito intensa nesses últimos tempos. Estou rodeado por ídolos. Então, muito, muito obrigada mesmo. E é engraçado a gente estar falando aqui sobre gerações, né? Da nova geração. E eu acho que talvez uma das coisas mais importantes para a gente discutir hoje, para a gente ouvir de vocês, é sobre a comunicação intergerações, né? A gente vem de formações diferentes. No nosso período, o acesso à informação era muito mais difícil. Eu lembro da minha primeira publicação em uma revista científica, que foi mandando o paper, o manuscrito impresso junto com um CD gravado para os arquivos brasileiros de oftalmologia pelo correio. E vocês já vêm de uma geração que tempo, hein? Esse eu não peguei, não, hein? Eu sou o mais novo do Orbit, tá? Essa época aí não é da minha época, deixar não. Isso aqui. Então, eu acho que vale a gente conversar sobre tudo isso. Mas antes, um grande prazer estar com amigos aqui, perguntando, conversando, batendo um papo com amigos que eu tive. A oftalmologia me presenteou, os três, né? Vocês três. E eu vou aproveitar para fazer um breve resumo sobre os prêmios, como o Badaró falou, né? Então, vamos trazer aqui da produção científica e prêmios. O Castilho, ele ganhou o melhor vídeo educacional, não foi? Este ano? Do ano passado. Jovem Cirurgião. Jovem Cirurgião. Então, perdeu as contas. O Jovem Cirurgião no ano passado. Esse ano, o prêmio relacionado com cirurgia inovadora. Tem alguns artigos publicados e o Castilho ele ainda está no Fellow. Então, ele aproveitou o final de residência e fez uma produção científica, publicou em revistas na Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Oman. Enfim, está com mais alguns para serem aceitos. Já a Giovana está no primeiro ano, terminou o primeiro ano do Fellow, está no segundo ano do Fellow. Eu tive a grande sorte de ter ela como Fellow e orientanda lá na Leitão. E no último ano eu falo que todos os prêmios ela ganhou prêmio no Congresso Pan-Americano, no Congresso Baiano, no Congresso da SBRV. Teve algum que eu esqueci? E no Brahms. É muita coisa. Grand Slam. Então, Grand Slam, fechou o Grand Slam 4, total, né? Além de começar sua parte da carreira acadêmica com uma publicação nada mais, nada menos do que no JAMA ou como primeira autora. Então, é por isso que vocês estão aqui. Isso não define quem vocês são, mas, sem dúvida, é importante a gente conversar como vocês se prepararam, almejaram e enfim, alcançaram esse reconhecimento, como o Badaró falou. E é curioso essa questão que você está falando, é que a gente não se enxerga quando vai ficando mais velho, né? Geralmente a gente não se enxerga. Não entendi. Então, não, eu também não me encaixo ainda não cheguei nesse ponto ainda não. Mas eu estava pensando sobre isso, né? Assim, a gente já está entrando numa fase diferente de gerações. Você pegar uma pessoa de 25 anos de idade
hoje ela tem muitos anos de diferença já para mim e às vezes a comunicação é diferente, né? Você pega uma pessoa de 60 anos de idade, é outra geração totalmente diferente. E essas gerações, todas elas têm que se conversar, elas têm que se comunicar. Porque eu acho que todo mundo tem a aprender. Todo mundo tem a aprender, uma geração tem a aprender com a outra. A gente ainda está mais na das jovens, né? A gente ainda está lá embaixo. Mas eu acho que a gente tem sempre o que aprender, né? Com essas gerações mais novas ainda. E vocês são mais novos que a gente, então a gente tem muito que aprender com vocês também. Mas então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Onde você está morando, Castilho? Eu moro em São Paulo atualmente, onde eu faço fellow, onde eu trabalho nos meus períodos livres e uso o tempo que eu tenho também junto com o Ricardo, junto com os chefes, doutora Cleide, doutor André Gomes, para tentar engrandecer essa parte do currículo também, a parte da publicação, engrandecer a ciência da oftalmologia também. E você está fazendo fellow onde? No Instituto Suel Bujan. Lá no Suel. E como é que é essa questão de fazer... O Ricardo está em Salvador... E vocês fizeram algumas publicações já há mais tempo. Como é que é essa questão de conversas, de publicações científicas sendo produzidas em locais geograficamente distantes? Funciona? Então, como é que faz para funcionar? Cara, como é que é? Com certeza funciona, a prova tá aí, né? Mas a questão é a seguinte, eu estaria mentindo se eu falasse que eu sempre me interessei por publicação, por artigo científico. Óbvio, ninguém nasce gostando disso. É uma coisa que você acaba se vendo, inclusive, obrigado a fazer. Você vê seus amigos fazendo e tal, e você quer se destacar de alguma maneira. Durante a pandemia, inclusive no começo da pandemia, Ricardo com as aulas do Retinography, eu sempre assistia as aulas dele, mandava mensagem, tirava dúvida. Inclusive, ele foi um dos caras que mais me incitou a escrever, sabe? Porque a gente conversava, discutia caso, mandava imagem. E eu lembro certinho o dia que ele chegou pra mim, mandou uma mensagem, falou assim, fala, Castilho, tudo bem? Cara, eu tô com uma ideia, pandemia, hein? Eu tô com uma ideia, mas eu tô sem tempo. Na pandemia, ele falou, tô sem tempo, devia estar resolvendo os problemas dele. Eu falei, Ricardo, eu tô sem ideias, mas eu tô com muito tempo. Aí juntamos a fome com a vontade de comer ali, ele me deu uma orientada e assim, era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu não queria tomar a iniciativa. E cara... Começar a escrever, publicar, é igual começar qualquer esporte, qualquer coisa nova na sua vida. Então, assim, você vai ter dificuldade no começo. Você não vai começar a pegar uma bolinha de tênis, uma raquete e sair jogando com qualquer um. Você vai ter que fazer as aulas, vai ter que sacar, vai ter que treinar. E depois de tanto tempo juntos, assim, a gente conversando, ó, ele mandando mensagem para mim 4h30 da manhã, que é o horário que ele acorda, não sei porquê. Mas a gente trocava e-mail e falava assim, ó, arruma isso aqui, arruma aquilo ali, tem que ser desse jeito. Tomava não de algumas revistas, aí melhorava. Então, assim, parecia que ele estava na casa do lado e a gente estava conversando, entendeu? Então, Salvador, São Paulo, não existia essa distância. Então, a distância é mito, isso não existe, hoje pelo menos. Isso que você comentou é curioso, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela tem que... iniciar um estudo, sentar para escrever e o negócio tem que sair lindo no primeiro... E nunca é assim, né, gente? A gente não aprende medicina assim, a gente não aprende nada assim. Você vai fazer uma cirurgia de catarata, a primeira cirurgia não sai nem inteira, você precisa de ajuda para ela acontecer, a segunda vai acontecendo, daí a um tempo ela começa a sair com edema de córnea ainda, e lá daqui a um tempo é que a gente chega numa curva de aprendizado que realmente fica bom. E eu acho que na parte da escrita também é uma coisa que eu aprendi durante a minha parte acadêmica também foi isso, que no início não é legal, assim, não fica bom. Você precisa de ajuda. No início você precisa de alguém corrigindo, você precisa de alguém te orientando, e você vai estudando, e à medida que você vai praticando, o negócio vai ficando mais fácil, vai ficando mais automático, e depois de um tempo aquilo ali vai entrando na rotina e começa a virar você entra no piloto automático até, né? Dependendo de como for, você vai entrando no piloto automático, de conseguir fazer bem feito. E além disso, concordo com tudo que você falou, é exatamente isso. Mas além disso, o Ricardo ainda comentou comigo, cara, não adianta a gente querer fazer um clinical trial, vamos mandar uma carta ao editor, faz um editorial primeiro, e começa... Toma gosto. Aí você vai lá, publica o editorial numa mega revista internacional. Cara, é isso, é a gasolina, entendeu? Depois daquilo você come, pô, eu quero aquela sensação de novo. O gostinho da vitória você não esquece, entendeu? Então você vai buscando aquilo, começa a treinar e depois, cara, você percebe como o jeito que você escreve um ano depois de você ficar treinando a sua escrita em inglês, que, pô, quem não tem esse costume, pra gente é difícil no começo. É uma inércia difícil de você sair. Depois você começa... A andar assim, sozinho, você vê que fica tudo mais fácil. E não existia chat GPT, tá? É verdade. Não existia. Agora é tudo muito mais fácil. Mas me permita só complementar, porque essa história que o Gabriel conta é muito poética, né? Não, o Ricardo me falou... Cara, a gente tinha um grupo que chamava Concept, que eram algumas pessoas do Brasil
que tinham interesse, eu tinha relativamente tempo para ensinar na pandemia, e desse grupo o Gabriel ele meio que foi puxado para essa parte de produção científica. Cara, a primeira versão que ele me mandou tava um lixo. Não, ele não usava organizador de referência. O inglês era tipo Joel Santana, cara. E aí, pô, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? E aqui os méritos a Bianca, que ajudou bem colocado. E entrou como muito bem colocado. Você não fala, né? Muito bem colocado. Eu falo sim. Coautora do nosso primeiro paper. E foi eu e Bianca que orientamos o Gabriel, cada um em uma parte. Eu na parte técnica, ela ajudou muito na parte da escrita com o inglês. E a escrita não é apenas você saber falar inglês e escrever, mas é você saber utilizar os termos corretos, técnicos, dentro daquele artigo científico, montado de uma forma. E eu me recordo, assim como hoje, que quando veio a primeira resposta do editor, foi o Graphics, que é a melhor revista da Alemanha, e quando veio a resposta do editor, pedindo para botar umas setas na imagem, eu falei, Gabriel, ele aceitou, ele só não disse o aceito ainda, porque ele quer que você mande o negócio pronto e ele vai aceitar. E quando chegou o aceite, ele me ligou e falou assim, tá, e qual é o próximo? Me manda outro, eu quero outro. E foi daí que começou. E nós temos mais de 5 papers publicados juntos, em revista indexada, Medline todos, não tem nenhum paper em revista secundária, sabe? Então, começou daí. E hoje vai nascer mais um, né? Agora. Com certeza. Não sei se já vai deu... ser a continuação do que a gente publicou no JAMA, né? Não, mas o que tá para sair um agora, em abril, o do Nevos. Do Nevos. Vai sair em abril, agora eu não sei... România. Se já saiu. România, né? Vocês vão fazer o mapa mundi, né? Então, um objetivo do Ricardo, pintar aquele mapinha que ele tem e tudo. Mas a ideia, cara, é passar aqui, é que assim, ninguém começa sabendo. Vocês precisam... Quem tem o interesse, aí vai para vocês que assistem, que tem interesse, poxa, eu queria ter essa oportunidade do Gabriel. Naquele momento eu tinha como direcionar energia para ajudar o Gabriel. E com certeza vocês vão ter no meio, perto de vocês, pessoas que vão poder fazer isso. Ou procurem a gente do Orbit, porque é uma das missões da gente, a gente tentar multiplicar pessoas que produzem ciência com qualidade. Então, é pegar uma pessoa, testar, treinar, ouvir que está ruim, procurar uma outra pessoa para te ajudar. Por isso que eu gosto de ensinar em pares. Por acaso aconteceu com o Gabriel de ter uma pessoa junto para ajudar ali na pandemia. Mas, enfim, se vocês querem, se vocês gostam, se acham, assim como o Gabriel pensava, que pode te ajudar na sua carreira, não deixem de fazer, porque você não sabe. Ninguém nasce sabendo. E dá para aprender, né? Isso a escrita é extremamente treinável. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Ninguém é bom desde o início, né? Às vezes a pessoa faz a pós-graduação e a gente vê lá, vai conversar com... Eu lembro quando eu fui conversar uma vez com um orientador meu, que eu tava com muita dificuldade de escrever no início ali, não conseguia encaixar os parágrafos do jeito que eu queria para ficar uma leitura simples. Ele sentou comigo eu não vou te falar assim, para não ser errado, eu acho que em 2 minutos ele arrumou o meu trabalho. Foi uma coisa de 2 minutos. E aí eu olhei aquilo e vi que realmente é treino. E aí os meus próximos artigos que eu fui fazendo, eu fui vendo que aquela linha de raciocínio que ele tinha já começou a ficar uma linha de raciocínio mais clara para mim e a coisa vai ficando mais reprodutiva, né? A gente começa a repetir mesmo. Então dá para aprender. Assim como esse exemplo que eu tô falando da cirurgia, né? A gente vai aprendendo a fazer cirurgia e a gente vai aprendendo a escrever também. É uma coisa que a gente treina e fica bom, né? Falando com relação a isso de aprendizado, eu usei muito o Gabriel como exemplo. Então, uma coisa que o Ricardo mesmo falou, olha, ele está em outra fase de vida. Mas eu falava, não, gente, se o Gabriel dá conta, eu quero ser assim também. Mas a gente esquece de todo o esforço que teve. Gabriel agora é natural para ele, mas ralou demais para conseguir fazer isso. Né, Gabriel? Exato. Tem toda essa escada que a gente sobe. Uma coisa é falar inglês. Outra coisa é escrever inglês. A terceira é escrever linguagem científica em inglês. Então, são diversos níveis de aprendizado aí que demanda muita dedicação. Então, a minha admiração é tripla por tudo, pelo volume, por tudo, mas eu sei que precisa de um trabalho em conjunto muito grande. Então, já chegando nessa parte de trabalho em equipe, a dupla de vocês, que inspirou tanta gente, é o que já chegou para mim também. É um trabalho conjunto, eu converso com o Gabriel, o pessoal do Orbit. Então, assim, já entrando nisso em quem tem interesse mesmo, igual o Ricardo falou, ninguém começa sozinho. Assim, ninguém continua sozinho, principalmente. Então, assim, é um incentivando o outro e a coisa vai crescendo, e por aí vai.
E Giovana trouxe uma coisa muito interessante aqui, que remete ao começo da nossa conversa, que é contexto. É muito importante a gente enxergar as pessoas em uma situação de contexto. Aonde aquela pessoa está, o que ela fez até chegar naquele ponto. Então, o Gabriel está no 4º ano do Fellow. Giovana começou agora o 2º ano. Eu terminei o meu Fellow há 10 anos. Então, não dá para se comparar. É uma corrida que uma pessoa começou a correr muito antes de você e aí você dispara e quer acompanhar. Não, você tem que entender que você precisa dar os seus passos de acordo com o seu contexto. Né? E aí vem a questão da comunicação, que a gente veio falando desde o início. Como é que foi para vocês, como é que é, na verdade, para vocês, a comunicação com uma geração 10 anos na frente, 20, 30 anos na frente? Existe uma dificuldade? Vocês se adaptam àquele meio? Ou como aquela pessoa faz? Existem críticas? Enfim, eu queria ouvir de vocês, assim, de uma forma bem franca, tá? Esquece que eu estou aqui. E me fala, Giovana. Pode entregar a diferença Pode, de idade? Pode. Brincadeiras à parte, é difícil, assim, porque existem pessoas e pessoas, né? Então, tem pessoas 10 anos mais velhas que você, que vão pensar parecido, outras completamente diferentes. Assim como da mesma idade, né? Tem gente que é da nossa faixa etária que pensa o oposto. Mas eu acho que essa questão da comunicação é muito saber o contexto, voltando nesse mesmo tópico. Sentir se aquela pessoa teve um tipo de aprendizado igual o seu, para ter um tipo de linguagem que aquela pessoa vai entender o que você quer dizer, porque às vezes pode ser mal interpretado. Mas até o momento eu não tive nenhuma dificuldade das duas faixas, tanto para cima quanto para baixo. Mas acho que é muito assim de jeito mesmo, de sentir como que aquela pessoa tá, entender de onde ela veio e tudo, para saber como conversar, né? Até o momento tudo ok. O Gabriel ele já está num serviço que tem professores com mais de 60 e que tem residentes. Como é, Gabriel, para ter essa comunicação em todos esses degraus? Pois é, então eu tenho contato com exatamente o que você falou, com todas as idades. Pessoal da residência, um pouco mais novo, pessoal da mesma idade do Fellow, vocês que são bem mais velhos que eu, né? Tô brincando, brincadeiras à parte, assim, é o mais velho, só que bem próximo. E eu não vou nem falar mais velho, eu vou falar, também não vou falar mais experiente, mas que estão em uma outra posição, né? No SUEL nós temos como referência o Dr. André Gomes, dispensa comentários aqui, né? E a doutora Cleide, que também dispensa comentários. Unanimidade. Então, sabe, a gente vai falar com eles, praticamente... É difícil você tentar argumentar alguma coisa, porque praticamente eles sempre vão dar um caminho que você fala, tem algum motivo para eles estarem falando isso para você, sabe? Pô, eu acho que aquela porta é melhor. Eles estão falando, Gabriel, ó, tenta aquela ali, vai naquela primeiro. Mesmo com vontade, você fala, não, pô, eu vou seguir a voz da experiência. Eles já fizeram isso que eu tô fazendo agora. Os tempos mudaram? Talvez, mas eles acompanham isso também, entendeu? E vocês acabam... a gente tem uma proximidade maior com vocês, tem um acesso mais fácil com vocês. Pô, eles estão em uma outra fase também, tem muitos outros problemas para resolver, né? Então, mas assim, é o que a gente falou. Eu acho que depende muito das pessoas também. Graças a Deus, o Dr. André e a doutora Cleide, putz, é sensacional trabalhar com eles, sensacional produzir com eles, é realmente fantástico. A gente tem uma facilidade muito grande. Então, isso é um privilégio pra gente. Tem outros lugares que tem algumas pessoas que podem te ajudar muito e talvez, o santo não bate, sabe? Do aluno com o mestre, com o mentor. Então, a gente é privilegiado por isso, inclusive com vocês. Assim, como você disse, é mais amigo do que professor, né? E quanto a sair de casa, eu sei que o Gabriel é do estado de São Paulo, mas é bem longe. E Araçatexas, né? Araçatexas. E Giovana é de Minas e está em Salvador. E quanto ao sair de casa, sair do meio onde vocês têm seus amigos, sua família, e mergulhar, né, nesse intensivo de estudo, vocês acham que isso ajuda, atrapalha na hora da produção científica, na hora do ganho dos prêmios, né, de produzir ciência com qualidade? Como é que vocês veem essa relação?
Eu, sinceramente, acho que não tem influência. Isso é pessoal. Se uma pessoa ela é dedicada o suficiente, tem metas e tem consistência para alcançar os seus objetivos, pode morar com os pais, pode morar com a avó, pode ter cachorro em casa, ele vai achar o tempo dele de estudar. Ao mesmo tempo, se uma pessoa sai de casa achando que vai morar sozinho, mais tranquilo, se é uma pessoa que quer sair, não quer produzir, então eu acho que isso não influencia. Para mim, pelo menos, não influenciou. Eu saí de casa, como você disse, saí de casa com 16 anos para estudar, fazer todas as minhas coisas, e desde então eu nunca mais voltei para casa, né? Nunca mais voltei para ficar na minha cidade, né? Sua casa mudou de lugar. Exatamente. Sua casa que mudou, acho que é isso aí. Às vezes a pessoa fala assim, eu não voltei pra cá, é porque a casa não tá mais lá. Mas eu acabei que isso não... Depois de o que eu tinha que sofrer, essa mudança, esse sofrimento, foi logo no começo, 16, 18 anos, depois acabou. Pra mim agora é isso, entendeu? Então pra mim, sinceramente, não influenciou. Giovana? O meu é um pouquinho diferente. Porque eu sempre morei perto da minha família, perto dos meus amigos. E foi uma novidade para mim, assim, eu morei fora já, fiz intercâmbio 1 ano, claro, sempre gostei de mudanças, uma coisa que eu sempre converso com todo mundo. Mas cheguei lá em Salvador completamente num mundo diferente. Fui com meu marido, que é importantíssimo falar sobre isso, porque é um tipo de apoio que se eu não tivesse, realmente as coisas seriam bem mais difíceis. Mas eu tive um apoio gigante do meu querido chefe, da equipe, que também foi essencial. Então, assim... Concordo totalmente com o que o Gabriel falou. Eu acho que isso é independente de onde a gente esteja. Tanto que hoje em dia a gente consegue muita coisa à distância. Então, se essa parte de produção, essa parte de educação, com o Orbit e tudo, eu tenho acesso a todos eles, cada um mora num estado. Então, isso é inerente à nossa vontade, né, de produzir e tudo mais. Mas as questões pessoais realmente influenciam. Assim, às vezes, no início... né, que a minha produção maior, falando pessoalmente mesmo, minha produção maior foi no meu primeiro ano de fellow, que foi no meu ano de mudança, que estava sem todo mundo, então a gente brincava, né, já que eu tô fora, é agora que eu vou mergulhar, é agora que eu vou produzir, já que eu tô sem nenhuma outra distração. Mas com o tempo as coisas vão ficando um pouco mais difíceis. Então, se a gente não tem um apoio, é uma coisa que eu até conversei com Raquel, com o Ju, que estava lá fora, se a gente não tem um apoio, não tem um psicológico bem preparado, as coisas desandam. Então, ter essa rede, a gente não esquecer de que o nosso mental, físico, pessoal influencia sim. Então, eu acho que por algumas questões pessoais de mudança de pensamento, pode ter caído uma produção ou não, ou até aumentado. Então, acho que isso é muito do contexto. Mas eu concordo com o Gabriel que é um pouco independente, é mais da pessoa. A Giovana vive um mal... que é o mal do BHense. BHense é um povo que gosta muito da cidade de onde eles são. Eles têm muito orgulho da cidade deles, né? Eu não conheço um BHense que não tem orgulho de BH e que não gosta muito de morar lá. Então e é uma cidade boa, é uma cidade que tem é uma capital, que é uma característica positiva, é uma cidade boa, é uma cidade que tem muito emprego, é uma cidade que tem muita capacidade de crescimento profissional. Então preenche muita coisa, né? Uma cidade que acaba preenchendo muito. E muito pouca gente que é de BH, igual Carioca também, né? Carioca gosta muito do Rio também. Paulistas também gostam muito da... Então, enfim, as cidades boas são assim, tem essa característica, né? E aí a pessoa, quando muda, sente... É diferente. Quando vai pra outra cidade, assim, é diferente. E depois que vai que a gente percebe mais, na verdade. Porque na real, eu cheguei em Salvador com pensamento e as coisas foram mudando, assim, por conta disso. De saudade de família, de amigos e tudo. Mas a gente cria famílias, né? Eu tenho o Ricardo como um amigo mesmo, uma parte de família. Eu não gosto, não. A gente tá aqui só no falciane, mas finge. Mas as coisas vão mudando. Então, realmente, BHense, a gente fica com o coração o pessoal é enraizado, apertado. A gente é enraizado mesmo, verdade. Agora, uma coisa que eu queria pontuar é assim, vocês dois estão numa fase que é uma fase que dá para produzir muito. E é igual você mesmo acabou de falar, às vezes para algumas pessoas essa fase passa. Então assim, as oportunidades de produção científica, elas têm vão subindo, vão aparecendo e a pessoa às vezes depois de um tempo a vida muda, o objetivo de vida muda, a pessoa se apaixona, quer casar, quer ter filho, quer ter um cachorro, enfim, quer surfar, quer fazer triatlon, o que for. Ela muda de objetivo de vida e aquela parte acadêmica pode ser que ela vai progressivamente parando de fazer o mesmo sentido, né, para aquilo. Vocês acham que a pessoa ela tem que
aproveitar essa oportunidade para já tentar produzir o máximo que der, para que se depois não der mais para produzir, pelo menos ela fez alguma coisa? Ou pensa bem se vale a pena fazer, e se for o caso nem começa? O que vocês acham sobre isso? Ou aproveita a oportunidade que vai aparecendo? Eu acredito que você deve começar, porque agora você tem a faca e o queijo na mão. Você tem pessoas para te orientar. Você, teoricamente, não tem... Não me interpretem mal, não é compromisso que eu quero dizer. Mas você... você não filho. tá no... Você tá, não é filho, não. Você o Fellow, por exemplo, o Fellow, você tá na última fase da sua vida que você tem alguém com umas costas largas aí te protegendo, entendeu? Você tem uma instituição por trás de você. Então, você tem tempo, você tem comprometimento, você tem que entregar coisas também, porque é uma via de mão dupla, Fellow. Você toma da instituição alguma coisa, você toma aprendizado, conhecimento, você tem que retribuir de alguma forma, seja produzindo, seja estando lá, atendendo o paciente, entendeu? Então, assim, eu acredito que no Fellow você tem que usar isso para saber se você gosta ou não, entendeu? Por exemplo, como eu disse, eu não gostava. Eu comecei a produzir, senti o gostinho da vitória, como eu disse, e, cara, fica uma coisa mais natural. Eu tenho certeza... Enfim, mas tenho certeza que eu vou continuar fazendo isso, igual o Ricardo fez, entendeu? Um dia o Ricardo foi lá, me incitou bem na hora que eu talvez estava precisando de um estímulo. Eu quero fazer isso com outras pessoas também, entendeu? Eu converso com os residentes, eu tento estimular de alguma forma, porque é uma coisa que eu quero continuar fazendo. Doutorado, a parte acadêmica, como todos vocês fizeram. Então, eu acho que é primordial, sim, você começar pelo menos agora, porque se você deixar para depois do falar, depois vai que eu... Muito mais difícil. É muito mais difícil você sair da inércia. Depois a vida muda, né? Exatamente. E te ouvindo falar, é impressionante como você absorveu muito do que a gente conversou. Além da parte de orientação científica, o que tem que ser feito, enfim, a parte dos artigos, eu faço questão de perguntar para as pessoas, né, isso é uma cultura nossa, nós do Orbit, de perguntar o que ela quer. E, principalmente, deixar a ideia aberta de que a decisão ela não deve ser absoluta, mas sim ela deve ser mutável. Você, num outro momento da sua vida, deve pensar, eu ainda quero seguir esse caminho, porque você pode mudar a qualquer momento da sua vida. Não existe nada que não possa mudar. Então, dentro desse contexto, né, do não ser, mas do estar, eu tive a oportunidade de conversar muito com o Gabriel, frear algumas coisas e abanar a brasa ali em outras. E com Giovana, que está diariamente lá comigo, praticamente todos os dias a gente está junto, isso acaba tendo uma intensidade muito maior, você consegue perceber, filtrar os pontos mais fortes, entender do estilo de vida e até poder explicar, olha, isso que você está imaginando, não vai ter fogos, borboletas no estômago na linha de chegada. A publicação de um artigo, a defesa de uma tese de doutorado, você faz, quando você termina, você imagina que aquele papel vai... Não, você cumpriu você vai celebrar o encerramento daquele ciclo, mas não existe, você não se torna melhor, não vai ter fogos, não vai ter uma emoção diferente, não existe isso. Então você precisa entender bem o que você quer, né? E reprogramar isso frente aos seus planos de vida pessoal, vida profissional, em equilíbrio. Eu acho que se a gente for falar em equilíbrio e disciplina, que acho que ninguém é melhor do que Badaró para falar, né? Cabeça do Iron Man acho que talvez a cabeça mais organizada que senão nos primeiros 10 minutos você não consegue continuar, né? Nem termina, né? Então, assim, sobre essa organização mental, sobre esse preparo e o esporte, Badaró, que você leva assim de uma forma tão equilibrada, com toda a sua rotina de vida e família, o que é que você poderia, enfim, sugerir para o Gabriel, para a Giovana e para todos que estão ouvindo a gente? Não, eu acho que esse equilíbrio, ele não é estático, né? A gente, para andar na corda bamba ali, a gente não anda o tempo todo linear. A gente, de vez em quando, dá uma balançada para um lado, dá uma balançada para o outro, mas sabe onde quer chegar. A gente quer chegar lá no final. Eu acho que o equilíbrio é tentar chegar nesse ponto aí. Tem hora que não vai dar para ser o 100%, mas que, por algum motivo, a gente vai diminuir essa dedicação nesse ponto aqui para 90%, e esse aqui eu vou aumentar para 100%, e esse outro aqui eu vou aumentar para 70%. A gente vai equalizando, né? Vai usando igual aquelas mesas de som, assim, você vai equalizando aumentando um, diminuindo o outro, para conseguir mais ganhar do que perder no final do ano, né? Assim, no final do mês e tal.
E aí eu acho que é uma coisa que até que eu quero perguntar para os dois aqui, era sobre isso. Vocês estão fazendo a publicação, estão fazendo a parte científica e tal. Vocês têm algum lugar que vocês querem chegar? Para que vocês estão publicando? Qual que é a intenção? Porque, assim, existem vários motivos que são motivos nobres, inclusive. Por exemplo, eu quero ter a publicação porque eu quero, é um motivo. Eu quero ter a publicação porque eu quero entrar na carreira acadêmica de fazer o doutorado. Eu quero fazer a publicação porque eu quero colocar no meu consultório, na minha parede, que tudo isso eu acho legal também. Não acho que tem problema nenhum botar na parede de forma alguma, muito pelo contrário. Vocês sabem, ou tem gente que vai fazendo para ver o que vai dar no futuro também, né? Que liga no piloto automático ali, já que tá aparecendo muita coisa, faz e... Enfim, vocês sabem o que vocês pretendem com essas publicações que vocês estão fazendo, onde vocês querem continuar, o que vocês pensam no futuro aí, que vai acontecer com isso, com esse caminho que vocês estão traçando? Eu acho que, assim, conhecimento nunca é demais. Lógico, todo mundo quer aprender coisas novas, assuntos novos. E você escrever sobre um artigo científico, por exemplo, vamos deixar vídeo, essas coisas de lado. Artigo científico. Você escrever sobre um artigo científico, cara, você tem que se aprofundar tanto no tema que você fica expert naquilo. Então, por exemplo, quando o Ricardo pediu pra gente escrever um trabalho de retinose pigmentar, acho que eu nunca soube tanto de retinose pigmentar quanto no momento que a gente publicou aquele artigo, por exemplo. Então, assim, tô pleiteando minha vaga de doutorado também. Eu acho que eu nunca soube tanto de eletrofisiologia e eu nunca tinha gostado tanto de eletrofisiologia como eu gosto hoje. Maluco ouvir isso, né? Exato. Eu gosto também. Então, pois é. E assim, eu não gostava e hoje você começa a se aprofundar naquele tema. Então, assim, é uma sensação muito gostosa quando você... Não é um resultado... momentâneo, é um investimento a longo prazo, sabe? Você tá ampliando o seu conhecimento, você está contribuindo de alguma forma com a sociedade médica, com a sociedade oftalmológica, seja de forma científica, né? Você auxilia num diagnóstico, como os diagnósticos de imagem que o Ricardo é o melhor nisso, né? Então, você ajudar a oftalmologia de alguma forma são vários fatores, além daquele que eu comentei, que quando você tem uma publicação, você alcançou um objetivo, tem toda a comemoração, isso é a gasolina para você continuar fazendo. Então, que nem um maratonista, vai liberando a endorfina e não tem fim. Eu acho essa pergunta sua muito importante, Badaró, porque às vezes a gente, quando está numa fase de aprendizado, é muita pressão de currículo, então às vezes muita gente entra nesse meio só para ter mesmo, para contar um ponto ali, para passar numa residência, uma coisa assim. Eu, particularmente, no início, bem lá no início da faculdade, eu sempre gostei de publicação, sempre gostei dessa parte acadêmica. Então, era uma coisa que fazia parte natural da minha vida lá no UFMG. Mas, com o tempo, a gente vai perdendo, vai priorizando outras coisas. Mas eu acho importante ter esse foco do porquê a gente faz. Né? Eu acho importante, a gente tem essa questão muito na medicina do fear of missing out. Então, às vezes, a gente vai querendo fazer muita coisa e às vezes não entende por quê e não tem um objetivo para a nossa vida. Então, acho que isso é muito importante, principalmente para os mais novos, para pensarem no que realmente quer. Para mim, eu gosto. Então, eu penso muito igual o Gabriel, essa questão da gente estudar, da gente contribuir, lógico, com essa parte científica, a gente contribui para o meio que a gente está. Mas a gente aprende demais. E é um tipo de fixação que parece que a gente nunca mais esquece. Quando a gente ensina, eu sinto isso. Que quando eu estou escrevendo, estou tentando fazer um trabalho, eu estou ensinando para alguém. Meio que assim, meu Deus, vai ficar muito feio se eu estiver falando isso aqui e uma pessoa aprender comigo uma coisa errada. Então, para mim, é esse um incentivo. Igual chegaram os prêmios, tivemos essas consequências legais, para mim foi o combustível. Então, assim, quanto mais retorno a gente tem, mais dá vontade de fazer. Então, para mim, é para seguir essa carreira acadêmica, continuar. Eu acho que eu aprendo demais quando eu ensino. Então, eu adoro quando eu converso com gente mais nova ou com alguém que tem vontade de aprender. Isso, para mim, é o que eu acho para o meu futuro. É o que brilha os olhos, assim, é essa parte. E você falou aí sobre conversar com gente mais nova. Como é que tá? Eu sei que você tá ajudando os acadêmicos. Conta um pouco de como e por que isso aconteceu. É muito legal. Essa parte dos prêmios, essa parte da área dos eventos, né, que a gente teve um destaque, chamou a atenção de algumas pessoas e eu, como sempre, tive uma relação muito legal com os meus R-iguais, minhas equipes que eu passei em Minas. Uma amiga de outra faculdade viu que eu estava tendo essa parte científica, né, aparecendo mais e me chamou para ser orientadora de uma liga acadêmica em Minas. Então, eu estou tendo contato de novo com o pessoal mais novo.
com interesse nessa parte científica, com interesse em retina, com interesse no oftalmo. Eu estou tendo contato com quem está na faculdade de medicina ainda, nem sabe se quer oftalmo. Então, é muito legal. É muito legal. Um reconhecimento, assim, que nessa fase de vida eu não imaginava que eu ia ter agora. Ia ser só lá pra frente. Então, assim, é muito bacana. E foi mais um incentivo. Então, me deu mais vontade ainda de seguir esse caminho. O mais engraçado é que eu acompanhei o convite de Giovana e o interesse dela por fazer acontecer. E o que eu percebi é que não houve um pensamento estratégico, né, quanto a isso. Foi extremamente passional. E eu achei legal porque eu conseguia ver a estratégia atrás disso. Giovana está ajudando acadêmicos que vão ser médicos na cidade onde ela vai trabalhar. Ela dedica o tempo a ajudar essas pessoas e isso, no futuro, torna ela uma referência para as pessoas que não seguirem a sua especialidade ou que não fizerem oftalmologia. Então, além de toda a parte, passional e de você gostar, né? Genuína, né? É. Genuína, assim. Para quem não viu Giovana dando uma aula ainda, cara, voltando ao contexto, quando eu vejo ela apresentando uma aula no Fellow, eu tenho vergonha das aulas que eu fazia no Fellow. E eu achava muito bom, cara. Assim, e eu tô falando isso, sim, sem zero interesse. Ela sabe, eu faço esse elogio frequentemente. É uma área que eu acho que ela deve explorar, que é a área de ensino, porque ela tem esse dom. E, estrategicamente, ela fazendo isso para acadêmicos, ela vai conseguir no futuro, no plano de carreira dela, se for o interesse dela, evoluir para aumentar um ticket, selecionar pacientes, selecionar plano de saúde. Ela vai ter menos dificuldade disso para quando ela tiver que organizar as coisas dela. Vida, família e tal. É isso aí. Enfim, quero primeiro parabenizar por todas as premiações que vocês dois receberam. Eu acho que é um trabalho de equipe mesmo, mas que vocês merecem essas premiações. Foram várias tríplices coroas, né? Igual o pessoal de BH gosta de falar lá. São várias tríplices coroas que vocês fizeram aí. Então, parabéns pelas publicações, pelo reconhecimento, pelos troféus que vocês ganharam, mas também o Orbit aqui também consegue entregar um parabéns simplório aqui para vocês por tudo que vocês fizeram. A gente espera que tenhamos muitas publicações ainda, né, Ricardo? Que a gente possa fazer isso cada vez mais e que vocês sirvam como multiplicadores e isso vai servindo como uma árvore que vai só ramificando cada vez mais para baixo. A gente vai trazendo mais gente para participar disso daqui também. Então, obrigado. Obrigado por pessoal. Estar aqui, Obrigada, pelas publicações e por estar aqui com a gente hoje nesse podcast também. Obrigado, gente. Obrigada Obrigado pela a vocês. oportunidade. Muito bom bate-papo.